que talvez não tivesse, ainda estava vindo, tá com a voz, pode tocar, isso. Então, nossa irmã já, o que houve? Ah, tá. Pai da Aline, olha, Alberto, ainda tem que pensar. Então, olha, a rifa que foi sorteada, não sei nem de quê, mas foi uma rifa, o que? Um relógio? O relógio foi sorteado, obrigado. Então, o número foi 33. Olha, vocês desculpam, mas aqui a gente é muito transparente, é muito verdadeiro, né? Então, é uma vantagem da nossa casa ser pequena, ser acolhedora. Isso aqui é lindo, viu? A gente procura acolher todos vocês. Se a gente pudesse, carregava todos vocês no colo. Mas, infelizmente, não dá. Mas dentro do nosso coração dá. São bênçãos, né? E a nossa gratidão por vocês fazerem parte dessa família lá integrada Amor Puro. Então, a nossa irmã já está ali. Muito obrigada aí, que nossos amigos espirituais te recuperem, te dê logo saúde, porque as crianças sentiram muito sua falta hoje, viu? Olha, estava todo mundo querendo você. Então, a gente só tem que agradecer, né? Agradecer essas bênçãos, né? Então, vamos, Ave Maria, por favor, tá? Não vou nem falar nada para poder passar logo para que o Carlos possa... Ele falou na Rádio Rio de Janeiro, divulgou bastante. Olha, divulgar, o Rodrigo é o maior comunicador, ele já divulgou bastante na Rádio Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita bondade, Jesus, nosso divino mestre e amigo, e todos os bondosos irmãos que nos assistem aqui em nossa casa, em nosso lar, que nesse momento, Senhor, possamos nos envolver nesta vibração de amor e de paz, para que os nossos propósitos desta tarde estejam sob a tua assistência, assistência de todos esses irmãos que são incansáveis, estão desde cedo aqui apostos, vibrando para que cada um dos nossos irmãos possam receber esses eflúvios, essas energias de refazimento e se sentirem melhores do que chegaram. Abençoa, Pai, a todos nós. Abençoa os trabalhadores das nossas salas, Sala Inácio Ferreira, Sala Chico Xavier, Sala Meimei, Sala Sheila e Sala Doutor Bezerra. Abençoa, Senhor, a todos. Que a tua luz se faça sentir e que os nossos irmãos possam ser tocados pelo teu amor. E hoje o nosso irmão que se preparou para falar sobre os fluidos, que ele possa, em formas de pensamento, que ele possa, Senhor, ser inspirado por esses amigos espirituais, que esses nossos irmãos continuem a nos dar esse alento, essa assistência espiritual, para que possamos prosseguir a nossa jornada, que esse lar seja sempre esse lar de oração, essa casa bendita, aonde acolhe todos os irmãos que chegam aqui em nossa casa, que todos sejam tocados, Senhor, pelo teu amor. Intensifica a nossa fé e a nossa esperança, que dias melhores virão. E que a nossa querida Meimei, mentora espiritual da nossa casa, continue a nos inspirar, a nos teleguiar, para que possamos aproveitar essa existência, levando para os nossos irmãos todo esse amparo, todo esse amor que sentimos pela essa obra cristã. Abençoa os nossos propósitos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. E assim, Senhor, nós pedimos, passamos a palavra para o nosso irmão Carlos, para que ele possa expor tudo que ele aprendeu, tudo que ele se organizou para falar nessa tarde. Que assim seja. Ficar em pé, porque a Renê quer que a gente fale em pé agora. Mas ele fala bem, né? Diferente. Esse assunto que a gente vai falar aqui hoje, que é de fluidos e formas de pensamento, é um assunto assim que é meio fluídico, né? Falar de fluido é um assunto fluídico, que é difícil a gente entender, captar, porque são coisas que a gente não vê, que a gente não sente, a gente só vê nos livros a explicação que os espíritos dão e a gente fica sem compreender direito. Por isso que eu resolvi falar desse assunto, mas não sei se vocês vão entender, nem se eu vou conseguir transmitir alguma coisa do que eu captei dos estudos, né? Então, deixa eu começar aqui. Então, eu vou falar de fluidos e formas de pensamento, né? Pode passar o primeiro, Jorge. Apagar a luz. Quer dizer, quando a gente... Isso aqui é um slide. Não, você passou demais. Volta para o outro. Esse. Quando a gente pega no livro da Gênesis, na Bíblia, né, a gente vê lá que... Não, pode passar o segundo, Jorge. Não, mas é isso mesmo, é isso aí. Para aí. O que a gente lê lá é o seguinte. No início eram trevas, quer dizer, não tinha nada, até que passa o segundo, então não tem nada. Até que Deus, que é a inteligência suprema, que é a causa primária de todas as coisas, resolveu, pela vontade dele, né, que não cabe a mim saber o porquê, criar o universo inteiro. Né? E assim ele criou o universo. O outro, Jorge. Ele disse, faça-se a luz. Né? A luz se fez e aí criou-se o universo. Eu esqueci que tinha esse slide antes. Então criou o universo todo. Quer dizer, a partir de que ele criou esse universo todo? Né? Foi a partir dele mesmo, quer dizer, ele é alguma coisa que flui dele, que cria tudo que existe, que mantém tudo que existe do jeito que está aí até hoje, né? E de muito tempo. Né? Então, no universo, ele criou duas coisas, só tem duas coisas no universo. Né? Uma é o espírito, que é feito à imagem e semelhança de Deus, por isso é chamado de princípio inteligente do universo. Quer dizer, Deus é a inteligência suprema e o espírito é o princípio inteligente que Deus colocou no universo para continuar a criação dele, que são os co-criadores da criação de Deus, que eles participam dessa criação. Né? E por isso é tão importante que esses espíritos evoluam, que eles são criados ignorantes, vamos dizer assim, né? O princípiozinho lá embaixo, como criança, né? E eles têm que evoluir para poder colaborar realmente nessa criação, nessa cocriação do universo que Deus criou. Né? E aí, além do espírito, ele criou a matéria. Né? Então, a matéria é tudo mais que existe que não seja espírito. Então, a gente pode pensar, bom, essa luz que está iluminando aqui é matéria, a eletricidade que vem aqui faz parte desse universo da matéria. E os espíritos, então, como é uma coisa muito genérica, né, deram o nome de fluido cósmico universal. Quer dizer, então, tudo que não é espírito, que não é um ser pensante, que não é inteligente, é considerado matéria e é chamado de fluido cósmico universal. Quer dizer,
esse fluido é algo que Deus flui de Deus o tempo todo, né, para criar tudo que existe, para manter tudo que existe. Né? E aí, mais um, Jorge. Em cada planeta que foi criado no universo, de cada sistema planetário, tudo, esse fluido foi se adaptando, foi se modificando, foi criando características que são específicas para aquele ambiente ali. Então, a Terra tem um fluido cósmico planetário da Terra. Se for para Marte, se for para outra galáxia, outra coisa, é outro fluido diferente que tem lá. Né? E a gente vai ver depois qual é a necessidade de compreender o porquê que é o fluido planetário e não mais o fluido cósmico. Né? Então, a partir desse fluido cósmico, que pode derivar infinitas coisas diferentes, sai também o fluido cósmico planetário, da qual cria-se também infinitas coisas diferentes nesse planeta que nós estamos aqui. Né? Então, mais um. Então, uma das coisas que sai desse fluido planetário da Terra, né, é a matéria que existe na Terra, que é a matéria inerte, como essa mesa, essa toalha, esse prédio, tudo isso aqui é matéria inerte, que não tem inteligência, não é um ser inteligente. Né? Outro. Além disso, criou o fluido vital, quer dizer, a partir desse fluido cósmico planetário vem o fluido vital, ou também chamado de princípio vital. Né? E esse fluido é o que dá vida à matéria, quer dizer, a mesa, por exemplo, não tem fluido vital e por isso ela não tem vida. Né? Mas o meu corpo e o de vocês tem fluido vital e por isso ele está vivo. Quando a gente morre, quando a gente desencarna, né, o princípio inteligente sai fora, que é o espírito, e fica então a matéria inerte, porque o fluido vital também se esvai e volta para o manancial dos fluidos cósmico-planetários, né? E a matéria que tem, quer dizer, as moléculas que compõem o corpo da gente, retornam para virar outras coisas, né? Inclusive voltar para a Terra para fazer outra árvore que vai cortar e fazer uma mesa, etc. Né? Então, são duas coisas que foram criadas, quer dizer, que tem ligação uma com a outra. Você pode ter matéria e pode ter matéria que tenha vida. Agora a terceira coisa, Jorge. E tem o fluido espiritual. Quer dizer, então, essas três coisas aqui saíram do fluido cósmico planetário. Então, o fluido espiritual é aquilo que os espíritos utilizam para poder interagir com a matéria. Né? Interagir com a matéria e para construir tudo aquilo que eles desejam construir. Quer dizer, então, a gente vê nos livros, por exemplo, de André Luiz, né, aquelas colônias planetárias, não sei o quê, são espíritos que constroem aquilo usando o fluido cósmico espiritual. Né? Da mesma forma, a gente vê o umbral nos outros livros também, de André Luiz e de outros, né, que também são criações espirituais usando esse fluido cósmico espiritual. Então, o importante que sai desse fluido cósmico espiritual é o perispírito, que é aquele corpo que o espírito, um corpo sutil, né, que o espírito utiliza para que ele possa interagir com a matéria. Quer dizer, o meu espírito só consegue interagir com esse corpo de matéria sólida que está aqui através do perispírito. Então, tudo que o meu pensamento gera tem que passar pelo perispírito para ser transmitido para o corpo que está aqui e eu poder mexer meu braço, falar, etc. Né? Outro, Jorge. Então, o fluido ou princípio vital, né, que é aquele que a gente viu antes ali, é o que anima a matéria para dar vida orgânica para todos os seres. Então, a gente pega uma bactéria, ela tem um fluido espiritual. Pega um mosquitinho que está passando aqui, tem o fluido espiritual. Qualquer animal também tem esse fluido espiritual. Princípio vital, também, o fluido vital, né, para que ele possa estar vivo ali, senão ele passa a ser matéria inerte, passa a ser um boneco apenas parado, porque não tem mais vida. Né? E aí é interessante a gente pensar o seguinte, a matéria ela pode ter vida sem o espírito. Então a gente pega um espírito que já desencarnou, mas o corpo ainda continua vivo no hospital, ligado por máquinas, então continua circulando o sangue, continua vivendo aquele corpo ali. Ele está vivo apesar de não ter espírito ali. Uma bactéria, por exemplo, não tem um espírito, mas ela tem um princípio vital que ela continua viva. Então você pode ter vida, a matéria viva, sem ter o espírito nela. Mas é impossível um espírito habitar um corpo que não tenha vida. Então, uma vez que não tenha vida, o espírito não tem mais como se ligar naquilo ali e ele sai fora, porque o perispírito dele se desliga daquele corpo. Né? E esse fluido vital, a gente, quando é jovem ou quando ele tem saúde, está saudável e tudo, ele tem
a gente tem muito desse fluido vital, né? E é por isso que o jovem não se preocupa com o futuro, não se preocupa com a vida, porque ele acha que a vida dele é infinita, e tem toda a vida que ele pode pensar em ter, né? E aí ele corre riscos mais do que as outras pessoas, porque ele acha que a vida é infinita para ele, né? E já um corpo de uma pessoa idosa, uma pessoa que está doente, está numa doença terminal principalmente, né? Esse fluido vai diminuindo, para já o espírito ir se preparando para deixar aquele ambiente ali, né? Para poder a gente vai ficando velhinho, daqui a pouco a gente vai largar o corpo e vai voltar para o plano espiritual, né? E aí o corpo vai perdendo esses fluidos. Mas é interessante, quer dizer, apesar de a gente perder isso tudo, a gente fica doente, perde um pouco de fluido, essa coisa toda, Deus, na sua bondade, criou mecanismos para que esse fluido possa circular de uma pessoa para outra e a gente possa recarregar nossas baterias, né? Então ele pode ser absorvido e pode ser transmitido pela ação da vontade, né? Que a vontade que tem é o pensamento do espírito. E isso é o que a gente faz aqui em toda reunião, que os médiuns estão ali desejando passar alguma coisa para as pessoas que vêm aqui se tratar, os espíritos que estão aqui também estão fazendo a mesma coisa, desejando passar aquilo, pensando em melhorar as condições de vida de alguém que venha procurar ajuda aqui, e é isso que a gente procura fazer aqui. Então, é necessário que nós também, que queremos nos tratar, nos coloquemos em posição de absorver esses fluidos. Então, é necessário que a gente tenha fé no que vai acontecer, que a gente tente elevar o nosso pensamento para poder começar a se preparar para receber alguma coisa lá dentro, né? Outro, Jorge. E o fluido espiritual, que também é extraído do fluido cósmico universal, e principalmente do fluido cósmico planetário, né? Ele é usado para construir o perispírito e as formas de pensamento. Quer dizer, forma de pensamento é aquilo, tudo que eu penso, o que um espírito pensa, né? Ele vai... aquele pensamento se transforma numa forma usando esse fluido espiritual. Quer dizer, é por isso que eu falei que as colônias espirituais, né, que a gente vê nos livros de André Luiz, elas são criadas por esses fluidos de espíritos altamente elevados que estão ali mantendo aquela colônia daquele jeito, para que nós, espíritos menos elevados, possamos habitar aquilo lá como se fosse, e vemos aquilo como se fosse matéria sólida, como se estivesse vivendo aqui, né, que para o espírito aquilo é sólido, né? Mas os espíritos que estão desencarnados também usam aquilo como ferramenta para construir as coisas que eles querem, né? Então, por exemplo, um espírito que é muito ligado à matéria, que quer dinheiro, coisa assim, ele vai mentalizar tanto aquela necessidade que ele tem do dinheiro, aquelas coisas todas, que vai criar isso para ele, né? Ele vai viver nesse ambiente onde tem esse dinheiro. Assim como aquele que quer fazer mal para alguém, que gosta de arma e tudo, vai construir um ambiente cheio de arma para ele poder viver no meio daquele ambiente que ele gosta, né? Então, essas são as formas de pensamento que nós vamos criando conforme a nossa evolução espiritual, conforme a nossa vontade do nosso pensamento. E ele também pode ser absorvido e transmitido de espírito para espírito. Então, para transmitir o fluido vital, né, existe um monte de técnica, os espiritualistas e tudo, tem várias técnicas para fazer esse tipo de transmissão. A gente vê, por exemplo, uma mãe que vê o filho doente, coloca a mão lá na testa do filho para tentar curar, pedindo a Deus que ele se cure, rezando por ele, ela está transmitindo fluido vital dela para a criança que está ali doente, né? A criança machuca o joelho, a mãe põe a mão e imediatamente a criança já está feliz de novo. E pode ser transmitido por outras técnicas que são estudadas por aí, né? Você pode desenvolver isso como reiki, jorei, tem um monte de coisa que faz esse tipo de transmissão, né? Mas o fluido espiritual depende de ter um espírito querendo passar aquilo, né? Então, é o que se faz aqui no passe espiritual na casa espírita. Nós, quando estamos sentados aqui, a gente lê os livros que estão aqui na frente e tudo, a finalidade disso aqui é o que é? Fazer com que a nossa mente vá elevando o nosso pensamento para que a gente possa se preparar para receber o que está lá dentro. Quer dizer, a gente vai depurando o nosso ser, nossas vibrações, para que a gente possa receber melhor o que está lá dentro, né? E, ao mesmo tempo, quando a gente vai elevando o nosso pensamento, fica mais fácil também para os espíritos que estão trabalhando aqui captarem de todos nós os nossos fluidos,
para que eles possam ser manipulados para entregar para alguém que está necessitando mais lá dentro. Então, nós passamos a ser trabalhadores também, coadjuvantes nesse trabalho espiritual que se faz lá, né? Outro. Então, isso aqui a gente já falou, o perispírito, né? O perispírito é justamente aquilo que o espírito usa para poder interagir com a matéria. Que a gente já falou isso aqui no início, né? É um corpo fluídico, semelhante ao que a gente tem aqui, que a gente usa para interagir com a matéria, né? Mas também é o corpo fluídico que os espíritos encarnados usam quando eles desejam aparecer para algum de nós, ou para alguém que seja sensitivo, que eles queiram permitir que a pessoa os veja, né? Então, eles podem manipular esse fluido do perispírito deles e aparecer com a impressão que eles gostariam que nós os víssemos, né? Então, se ele quer aparecer para um parente da última encarnação, ele vai aparecer com determinada aparência que a gente possa reconhecê-lo. Se ele foi, no passado, alguém que era muito... Era um monge, uma coisa qualquer assim, e ele achou que isso para ele é muito importante, ele pode resolver aparecer com essa aparência de monge, ou alguma coisa, para dar uma impressão do que ele quer transmitir para as pessoas, né? Então, ele pode manipular o seu fluido perispiritual para que ele possa aparecer para aqueles que têm capacidade para ver essa sensibilidade, né, visual, para poder enxergar do jeito que eles desejam ser vistos, né? Então, é uma matéria sutil extraída do fluido cósmico planetário, né? E essa constituição desse perispírito não é igual a todos, quer dizer, o meu é diferente do dele, todo mundo aqui tem diferentes perispíritos, porque cada um de nós está numa etapa da sua evolução, quer dizer, ninguém está no mesmo nível aqui. Então, o perispírito reflete aquilo que nós temos lá dentro, quer dizer, aquilo que está vibrando, a nossa maneira de vibrar, quer dizer, aquilo que nós sentimos e aonde está o nosso pensamento. Então, se a gente chega aqui com um pensamento muito ruim, pensando em vingança de alguém, numa revolta que a gente teve, na discussão que acabou de ter lá fora na rua, né? O nosso perispírito vai ter uma aparência diferente daquele que passou o dia meditando para chegar aqui preparado para receber alguma coisa, né? Então, são mudanças que vão tendo, que podem ser no momento, por causa do que a gente está sentindo, o que está pensando, né? E são diferenças que tem, porque cada um de nós está em um estágio evolutivo diferente. Então, quanto mais elevado o espírito mais sutil é esse corpo espiritual, né? E o interessante é que um espírito que está muito lá embaixo ainda, né, muito preso à matéria ainda, ele às vezes não consegue enxergar, ele não consegue ver o espírito mais elevado, a menos que esse deseje ser visto por ele. Então, o que está lá em cima tem que condensar o seu perispírito para que o outro que está lá embaixo possa vê-lo. E é assim que os trabalhadores que vão buscar nos umbrais recolher os espíritos que estão lá sofrendo, né, fazem, quer dizer, eles mudam o seu perispírito para que eles possam ser vistos pelos aqueles que estão lá embaixo, né, porque senão, se eles mantiverem lá em cima, ninguém vê que eles estão ali. Então, esses são os fluidos mais grosseiros ou mais puros, depurados, né, conforme a elevação espiritual que nós tenhamos, né. E esse perispírito também é chamado de modelo organizador biológico, quer dizer, o corpo que a gente tem aqui, ele é organizado por duas forças diferentes, né. Uma é pela biologia, pela genética de cada um de nós, que a gente herda do pai e da mãe uma fórmula genética que está no cromossomo para poder formar um novo corpo. Só que junto com isso entra o espírito daquele ser que vai ser encarnado naquele ser que está sendo gerado, né? E aí, pelo trabalho que ele é capaz de fazer, ele pode ir moldando esse corpo que está sendo gerado, que escolhendo, essa célula aqui vai se desenvolver para que aos 50 anos ele tenha determinada doença. Essa aqui não vai se desenvolver para que ele não tenha doença nessa encarnação, mas vai ficar para outra encarnação, porque isso aqui é uma coisa que ele tem que resgatar de vidas passadas, mas não pode ser nessa vida agora, porque já tem muita coisa para resgatar. Quer dizer, nós não somos de ferro, a gente não consegue resgatar tudo numa vida só. Então, Deus permite que a gente vá resgatando aos poucos. E aí os espíritos, esse modelo organizador vai permitindo que o nosso corpo vá sendo moldado de forma a gente vir para cá com as características herdadas, mas selecionadas para que a gente possa viver cumprindo a missão que nós nos propusemos a cumprir nessa encarnação atual, né? Outro, Jorge.
E o pensamento, o que é? Quer dizer, o pensamento é uma propriedade do espírito. Quer dizer, a mesa não pensa, ela é uma matéria inerte, mas o espírito pensa. O meu corpo não pensa, mas o meu espírito pensa. Né? O meu cérebro também não pensa. O meu espírito é que está pensando e transmitindo através do cérebro. Né? Então, o pensamento é a ferramenta que os espíritos usam para trabalhar esses fluidos todos. Quer dizer, os fluidos são a matéria que o espírito tem para viver. Né? Então, por exemplo, nós aqui moldamos a argila para fazer um prédio, moldamos o cimento para construir esse prédio aqui, moldamos a madeira para poder fazer uma mesa, e assim por diante. Né? Pega o petróleo e faz 1000 coisas diferentes. O espírito pega os fluidos e faz aquilo que ele quiser. Então, esses fluidos, por isso que os espíritos chamaram de fluido, porque é uma coisa assim, genérica, né? Que serve para qualquer coisa. Né? Então, os espíritos podem mover os fluidos, quer dizer, eu posso pegar o meu fluido e passar para ele, se ele estiver necessitando, e vice-versa. Né? Ele pode aglomerar esses fluidos, quer dizer, que é o que os espíritos estão fazendo aqui, pegando os nossos fluidos aqui, aglomerando isso para poder permitir um tratamento mais profundo para alguém lá dentro. Né? Dispersar esses fluidos, que ele pode estar vendo que a plateia está muito elevada aqui, o pensamento é elevado, eles podem estar dispersando fluidos aqui, que a gente canta aquela música Quanta Luz, né? É justamente isso, a gente está recebendo, todos nós recebendo esse fluido dispersado aqui dentro. Né? E podem combinar os fluidos, por exemplo, o médium se preparou o dia inteiro, tentando elevar o seu pensamento, tentando fazer várias coisas para poder não se aproximar demais da matéria, né? E chegou aqui preparado para doar os seus fluidos. Os espíritos também estão desde cedo preparando para poder a reunião acontecer. Né? Então, eles podem combinar os fluidos que vieram dos médiuns com os fluidos que vieram da plateia, com os fluidos deles, e aí fazer o tratamento que é necessário para cada um aqui dentro. Né? Esses fluidos também podem ser expandidos, quer dizer, o meu perispírito ele pode estar só em volta do meu corpo aqui, mas eu posso expandir ele infinitamente. Então, é um fenômeno que às vezes acontece, a gente vê santos, histórias de santos, né, que aparecem em 2 lugares ao mesmo tempo. Quer dizer, ele expandiu o perispírito dele até um outro lugar para que ele possa aparecer lá para alguma pessoa através do perispírito dele, que algum vidente no outro lugar possa vê-lo, porque ele foi capaz de expandir o perispírito dele. Né? E esses fluidos também, o espírito pode alterar a forma e a cor e as propriedades dos fluidos conforme aquilo que ele estiver sentindo ou pensando. Né? Então, se a gente chega aqui revoltado, cheio de aceso realmente, porque brigou muito lá fora, os nossos fluidos vão estar, de repente, escurecidos, eu não sei que cor que é, mas aparece um fluido com um tipo de aparência. Se eu passei o dia meditando, pensando em Deus, ou fazendo orações, ele vai ter uma outra cor, por exemplo, vai ter uma outra expansão, vai ter uma aparência diferente. Então, a gente pode, pelo nosso pensamento e nosso sentimento, a gente modificar a aparência e as propriedades desse fluido. Né? Outro. A gente falou do pensamento, né? Então o nosso pensamento como se fosse uma onda, que nem a gente, quando joga uma pedrinha num lago, ela se transmite como isso aqui, várias pedrinhas, e elas vão criando uma onda que vai se propagando, enquanto o lago tiver, a onda vai se atenuando, mas é infinito aquilo vai até onde a margem permitir. Né? Como o universo permite infinitamente, todo pensamento que a gente cria se propaga infinitamente, quer dizer, é como ondas disso aqui. Né? E aí eu estou criando meu pensamento, ela está criando pensamento, o outro está criando pensamento, então todos nós estamos criando pensamentos aqui que vão se propagar eternamente. E aí eles podem se misturar uns com os outros, quer dizer, a gente pode, a minha ondinha está misturando com a de outra pessoa ali. Então, se eu estou pensando coisas muito ruins, e o outro também está pensando coisas muito ruins, essas coisas ruins vão se somar, e a gente vai fazer, então, potencializar esse pensamento negativo, né? Se eu estou pensando coisas boas e o outro está pensando coisas ruins, um vai cancelar o outro e eu vou neutralizar aquele pensamento ruim que ele está tendo. Né? E isso os espíritos fazem aqui também. Quer dizer, muitas vezes a gente chega aqui pensando pensamentos, ideias fixas e coisas, o espírito vai tentando neutralizar aquelas nossas vibrações negativas. Né? Outro, Jorge. E é por isso que Jesus falou que quando a gente se reúne, um grupo se reúne em nome dele, quer dizer, a gente está elevando o nosso pensamento, indo em direção a Deus, que Jesus está sempre se aproximando de Deus. Né? Então, se a gente está elevando o nosso pensamento, ele está presente ali, quer dizer, todo esse potencial que Deus nos oferece vai estar presente ali, como estava para Jesus o tempo todo. Né? Então, é por isso que ele falava para a gente sempre se reunir. Quando dois ou mais se reúnem, ele está presente naquele ambiente.
Então, o perispírito é por ele que o espírito se expressa no corpo, né? Então, se eu quero movimentar meu braço, eu quero falar alguma coisa, é o meu espírito que está mandando isso para que o corpo abra e feche a boca e eu esteja aqui falando, né? E também é por ele que o meu espírito sente as sensações que tem aqui. O meu corpo não sente nada, o meu corpo só capta. É um sensor captando informações e transmitindo ele para o espírito, que vai, então, sentir aquilo. Então, ele pode sentir como sensação boa ou sensação ruim. Mas não é o corpo que sente, é o espírito que sente através do corpo, né? E isso passando pelo perispírito, né? E o interessante é que os pensamentos e os sentimentos se mostram no perispírito. Como eu falei antes aqui, quer dizer, o nosso perispírito, para quem é vidente, né? Se a gente chega aqui revoltado, a pessoa já vê na cara que a gente está com o perispírito mostrando que eu estou revoltado. Então, é por isso que Jesus, quando perguntaram para ele se devia dar dinheiro, ou pagar o imposto para César, né? E ele, então, na Bíblia fala isso, né, no Evangelho também, ele dizia que, sabendo como ele está, a intenção deles qual era, Jesus dá uma resposta que devolveu para eles a pergunta, né? Então, Jesus perguntou assim, o que está nessa moeda aqui? Aí o pessoal, é César. Então, dá a César o que é de César, né? E aí eles não tiveram mais como acusar Jesus. Então, ele via qual era a intenção daqueles que estavam chegando perto dele, né? Assim como ele sentia, por exemplo, quando chegou a mulher que era doente, né, que encostou nas vestes de Jesus, com tanta fé que ela tinha, ela atraiu os fluidos de Jesus e ele sentiu que estava doando esse fluido sem nem ter tido intenção disso. Quer dizer, ele doava permanentemente de tanto fluido que ele tinha, né? Tanto que o perispírito dele tinha para doar, né? Isso que eu já falei, pode passar outra, Jorge. Os obsessores também, eles captam o que nós estamos sentindo, né? Então, se ele capta o que, eles enxergam o nosso, nós não enxergamos, né? Mas eles enxergam o nosso perispírito e dali eles veem, bom, essa pessoa aqui, a fraqueza dela é essa, ela se revolta nessa condição, então eu vou começar a provocar ele nessa condição para que ele possa vibrar mais negativamente conforme o obsessor está desejando, né? Então, se nós não queremos ter obsessor, nós temos que mudar o nosso pensamento, o nosso sentimento, para a gente bloquear e neutralizar essas irradiações que o obsessor está tentando nos colocar, né? Outro, isso. Então, o perispírito, eu já falei, pode se expandir, pode se adensar, né? Quer dizer, a gente pode alargar o nosso perispírito, como eu falei, pode ir longe, né? E ele está sempre refletindo os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, né? Então, é interessante que, às vezes, a gente encontra uma pessoa, né, que, de cara, a gente nem falou com ela ainda, a gente já sente assim, uma repulsa qualquer. Quer dizer, tem pessoas que, como se tivesse aquela nuvem negra na cabeça, né, dando raio, a gente já sente uma repulsa por ela. Por quê? Porque o nosso perispírito já bateu nele, antes do corpo se pronunciar, se expressar, o perispírito já sentiu aquilo. Então, através do contato do meu perispírito com o dele, eu já senti que tipo de pessoa que é. E tem gente que é muito sensível para isso e capta mais facilmente. E os obsessores, mais do que a gente, né? Outro, Jorge. Então, através dessa interação, quer dizer, dos perispíritos entrando em contato com o outro, né, os perispíritos da outra pessoa, quer dizer, é fluido com fluido. Então, o meu pensamento se transmite para o meu perispírito, que é captado pelo perispírito do outro e passa para o espírito do outro. Então, a gente pode transmitir o pensamento, transmitir uma vontade, transmitir um sentimento entre duas pessoas, né, só pelo contato entre os dois perispíritos. Transmitir fluidos de um para o outro, que a gente pode transmitir fluido vital de um para o outro, só de chegar perto e ter esse contato fluídico, né, do perispírito. E é por isso que é tão importante a gente abraçar as pessoas. O ser humano gosta de ser abraçado, necessita ser abraçado, né, e estar junto do outro, para que a gente possa fazer os nossos fluidos entrarem em contato um com o outro mais facilmente, né, e trocar coisas um com o outro, né, se equilibrar mutuamente, né. A gente pode transmitir fluidos espirituais, pode transmitir fluidos benéficos e maléficos, né. Então, existem pessoas que estão ali para sugar a gente. Às vezes a gente se encontra com pessoas que depois que a gente sai, sempre que eu encontro com essa pessoa, eu saio daqui pesado, sem energia, que parece que ela me sugou demais ali, né. Então, porque justamente tem gente que está ali só sugando da gente, uma sanguessuga que está distraindo o que a gente tem, sem te permitir isso.
Então, para a gente bloquear isso aqui, o que nós temos que fazer de novo? Elevar o nosso pensamento para que a gente esteja, forme uma couraça no nosso perispírito, para que nada saia sem a nossa vontade, né? E nem entre sem a nossa vontade, né? Outro. Aí a gente chega nas formas de pensamento. Então, a gente falou que o espírito usa os fluidos para criar tudo que eles necessitam, né? Então, se eles... a gente lê nos livros lá, que a colônia, por exemplo, a pessoa chega numa casa que tem uma flor, as violetas na janela, tinha lá as violetas na janela da casa, né, aquela coisa toda bonita. Então a pessoa entra em casa, vai dormir, tem um quarto, aquela coisa toda, o quarto tem uma cama, tem as coisas que a pessoa gosta, tem roupa que ela vestia, essa coisa toda. São formas de pensamento que a gente vai criando, porque o nosso espírito usa os fluidos para criar isso tudo, né? Então, essas paisagens das colônias e as paisagens do umbral, quer dizer, a colônia, os espíritos estão desejando criar aquele ambiente propício para que aqueles espíritos possam habitar ali um certo período, né? No umbral, não é que nós cheguemos lá e falamos, eu quero criar esse ambiente bem ruim para eu ficar sofrendo aqui, não. É porque a minha vibração está tão ruim, e tanta gente vibrando no mesmo nível de vibração, que aquele negócio se potencializa e essas formas de pensamento vão criando aquele ambiente ali, onde aqueles espíritos habitam durante o tempo que eles estiverem ali, né? Então, esse é o umbral, quer dizer, uma coisa que a gente pode criar as formas conscientemente, por desejar criar as formas, e elas também podem ser criadas inconscientemente, porque as nossas vibrações criam aqueles tipos de coisa, né? Eventos que acontecem na vida da gente, por exemplo, um acidente onde a pessoa desencarna, né? Aquilo pode marcar tão fortemente naquele espírito e ele ficar tão preso naquele momento do desencarne, no sofrimento que ele teve, na dor que ele passou naquele momento, que ele não consegue se desligar daquilo. Então, inconscientemente, ele fica revivendo aquele acidente permanentemente, continuamente, durante anos, às vezes, né? Ou séculos, e passa a viver aquilo permanentemente, né? E aí é uma das funções das reuniões que se faz aqui, de tratamento à distância e tudo, que a gente tente fazer com que o espírito saia daquela monoideia de ficar revivendo aquela coisa permanentemente e comece, então, a seguir o seu caminho, procure entenda que ele tem que sair daquele ambiente que ficou lá atrás, né? Isso a gente faz muito na vida da gente também. Uma pessoa briga com a gente fica reciclando aquela ofensa que recebeu, aquela situação daquele momento, né? E aquilo vai entranhando na gente e baixando o nosso nível de pensamento, né? Os fatos e emoções como ódio, culpa, remorso que a gente guarde por coisas que aconteceram na nossa vida, né? A gente às vezes desencarna, mas fica com raiva porque alguém fez isso comigo, alguém me matou, alguém me traiu, a gente guarda aquele sentimento ruim e a gente fica revivendo aquela situação ruim eternamente também. Quer dizer, são coisas que a gente tem que aprender, que tudo que passa, passou, tem que deixar para trás, né? Como aquela novela que está tendo aí, quer dizer, tudo que passa de ruim na vida da gente é para melhorar. Então, a gente tem que pensar, bom, foi de ruim, mas eu tenho que sair daqui e tenho que continuar a minha vida, né? Isso a gente tem que colocar na cabeça, porque um dia nós vamos estar nessa situação, quando a gente estiver desencarnado e repetindo os nossos passos passados, né? Cicatrizes no perispírito que se transmitem no corpo físico, nessa ou em outra encarnação. Quer dizer, às vezes a gente, vamos supor, uma pessoa leva um tiro no coração e morre, né? E aí ela fica presa naquela situação ali, fica presa com a raiva que ela ficou com a pessoa que deu o tiro, e muitas vezes aquilo fica como se fosse uma cicatriz no perispírito dela, né? E ela vai ter que corrigir aquela cicatriz de alguma maneira, né? Ou a pessoa se suicida, se joga de um lugar, se arrebenta toda lá embaixo, né? Ela vai ter que corrigir aquilo ali em outras encarnações futuras, porque aquilo vai ficar marcado no perispírito dela, que ela destruiu aquele corpo que ela tinha, né? Então, ela vai ter que passar por encarnações seguidas, às vezes mais de uma, para poder tratar essas cicatrizes que vão ficando no perispírito, e isso é o resgate que a gente vai fazendo de encarnação em encarnação, justamente para tratar isso, para a gente purificar o nosso perispírito, né? Elas podem, já falei isso aqui, a gente pode ser feito de forma involuntária, conforme a qualidade do pensamento, que é o caso, por exemplo, do umbral. Eles não estão querendo criar aquilo para eles acham aquilo horrível, mas o ambiente está ali de forma involuntária, aparece pelo nível de vibração que eles têm. Tanto que a gente vê nos livros, quando o espírito
se arrepende, ou resolve elevar o pensamento, pedir ajuda a Deus, ele imediatamente é resgatado dali para poder sair daquele ambiente. Quer dizer, é importante a gente manter sempre Deus no coração para que a gente possa, nessas situações difíceis, a gente se lembrar dele depois. Então, se a gente não educa nossos filhos a pensar em Deus, quando eles desencarnarem, se eles forem para um lugar desse, eles também não vão se lembrar um dia de pedir a Deus alguma coisa, de fazer uma prece, uma coisa qualquer desse tipo. Outro, Jorge. Então, resumindo aqui, né, que não sei nem que hora que começou, mas estou correndo, para não te atrasar. A gente, no fundo, tem espírito e corpo, foi o que Deus criou, espírito e matéria, são essas duas coisas só, né? Mas falta alguma coisa para ligar um no outro, né? Então, Jorge, o outro. Então, no meio disso aqui tem o perispírito. Então, o espírito atua em cima do perispírito, que vai atuar no corpo. E aquilo que o corpo sente vai atuar no perispírito, para que o perispírito atue no espírito, e o espírito possa sentir aquilo, né? Então, se a gente, o corpo da gente, outro, Jorge, o corpo da gente recebe alguma agressão, quer dizer, se a gente desenvolve vícios ao longo da nossa vida, né? Se a gente descuida da nossa saúde, eu vou fazer tudo que eu quero, a vida está aqui para isso mesmo, vou curtir a vida, e a gente acaba degradando a nossa saúde, né? Tudo isso vai marcando no corpo, é a saúde que a gente está perdendo no corpo, né? A gente está agredindo o nosso corpo. Se a gente passa por um acidente, isso também é uma agressão no corpo, né? E aí, o corpo, tanto faz, o corpo é matéria, como essa mesa aqui, se você rala no meio, ela não vai reclamar em nada. Mas o meu corpo também não vai reclamar, mas o meu espírito é que vai reclamar. E como é que o espírito toma conta disso, né? Outro, Jorge. O corpo manda para o perispírito, isso vai chegar no espírito, que vai sentir e vai reagir àquilo, porque eu penso e, portanto, se eu sentir alguma coisa, eu tenho que ter uma reação, né? Então, qual é a reação que nós, espíritos normais aqui nesse planeta, né, ainda um planeta de provas e expiações, que estamos aqui tentando engatinhar para subir a escada em direção a Deus, né? Como é que a gente costuma reagir, né? Outro. A gente vai ter sentimento negativo, quer dizer, a gente vai ter raiva do que aconteceu com a gente. Por que isso aconteceu comigo? Por que não aconteceu com o outro, né? Por que Deus permitiu que isso me acontecesse e não está dando para o outro a mesma coisa, né? Vamos ter culpa, remorso, né? Puxa, eu fiz aquilo, agora como é que eu vou sair dessa situação? Quer dizer, eu não tenho como resolver o problema, né? Então, é um remorso que a gente fica, que isso também vai... É a reação que nós temos em função daquilo que a gente... Por exemplo, se eu passei a vida inteira me viciando com alguma coisa e morri por causa daquele vício, eu, quando chegar lá em cima, meu espírito vai pensar, puxa, eu agora, o que eu faço, né? Aí me arrependo daquilo, mas já não tem mais o corpo para poder não me viciar com ele, né? Então, medo, orgulho, ciúme, aqui podia ter uma lista de 50 palavras diferentes, só que não cabe aqui, então não pode botar. Então, todo tipo de sentimento negativo que a gente possa imaginar, são os sentimentos que nós costumamos ter reagindo às provocações que o mundo e a vida vão nos dando todos os dias, né? Outro, Jorge. E aí esses sentimentos vão para onde? Para o perispírito, né? Vão fazer o quê? Vão deixar marcas no perispírito, vão fixar no perispírito alguma marca, alguma cicatriz, alguma coisa que vai ser depois transferida para o corpo, né? Outro, Jorge. E no corpo, o corpo vai sentir isso de que forma? Com uma doença física, uma doença emocional, às vezes a gente entra em depressão, entre coisas desse tipo, doenças mentais, quer dizer, pessoas alienadas, abertura, às vezes, para receber influência de obsessores, quer dizer, a gente tem uma série de coisas que o corpo pode receber em função da reação que nós tivemos lá em cima, que nós, espíritos, tivemos lá em cima, né? Então, essa é a reação normal que nós, humanos que estamos aqui, nesse planeta ainda, costumamos ter, né? Outro. Então, se a gente quer diminuir esse sofrimento aqui embaixo, no corpo, né? O que a gente tem que fazer? Diminuir aqueles sentimentos lá em cima, quer dizer, procurar conhecer quem nós realmente somos, para saber por que eu reajo dessa forma, por que eu fico com raiva quando alguém fala comigo dessa maneira, por que eu ajo errado e depois tenho que me sentir culpa daquilo, né? Sinto remorso, né? Por que eu tenho ciúme de alguém, né? Por que eu não posso ter confiança totalmente no próximo, né? Então, a gente tem que mudar a nossa maneira de reagir. Para isso é necessário que nós nos conheçamos, saibamos quem nós realmente somos, né? Outro. Então, nós já vimos isso aqui está bem compreendido, né? Aí, de novo, começa a mesma série. O corpo vai receber as agressões, os descuidos que nós temos ao longo da vida,
os vícios que nós temos, os acidentes, as coisas todas que nos acontecem que vai incomodando a nossa vida, né? E aí isso passa para o perispírito, chega no espírito que vai reagir e sentir, vai sentir aquilo ali e ter uma reação qualquer, né? Então, se nós conseguimos nos elevar um pouquinho mais, como é que vai ser essa nossa reação, né? Vai ser com sentimentos positivos, né? A gente vai ter resignação, puxa, eu estou passando por essa situação porque eu estou resgatando alguma coisa, então eu tenho que dar graças a Deus, ele está me dando a oportunidade de eu resgatar isso agora nessa encarnação, para não ter que passar por isso na próxima, né? Perdão, quer dizer, se eu fui agredido, por que eu não perdoo a pessoa e deixo aquilo para trás, deixo no passado, né? Compreensão para entender que o próximo é tão pouco evoluído como nós também somos, né? Então, se nós achamos que os outros têm que compreender a nossa maneira de ser, nós também temos que compreender a maneira deles serem, né? Com humildade, com benevolência, quer dizer, tentar ser bom para o próximo, né? Ou seja, resumindo isso tudo, a gente tentar reagir com amor, né? Isso aqui, o amor resume todas essas dezenas de palavras que a gente podia listar aqui, né? E aí esse tipo de sentimento vai se transferir para o perispírito, vai deixar formas, pensamentos no perispírito, que vai ficar um perispírito provavelmente brilhante, iluminado, eu não sei como é que é, porque eu não enxergo nada, né? Mas deve ser mais bonito do que o outro perispírito, né? Do slide anterior, né? E aí, de novo, vai chegar lá embaixo e nós vamos ter o quê? O corpo da gente vai ter saúde, vai ter paz, vai ter harmonia, quer dizer, nós vamos ter felicidade, que é o que nós buscamos nessa vida que nós estamos aqui, né? A gente está sempre correndo atrás da felicidade e ela está sempre na nossa frente, que nem o burrinho que fica com a cenoura pendurada na frente, ele está cavalgando para pegar a cenoura e não consegue. E nós a mesma coisa, mas só que nós temos como fazer isso, é só a gente mudar o que está lá em cima, quer dizer, o que a gente tem que fazer com os nossos sentimentos? O outro, Jorge. A gente tem que expandir os sentimentos positivos, tentar nos conhecer para que a gente pense sempre de forma positiva, que a gente enxergue em tudo aquilo que nos aconteça de forma positiva, que a gente veja que tudo é para nos ajudar na nossa evolução e não para nos atrapalhar na vida terrena atual, né? Outro. Isso aqui é um pensamento de um filósofo chinês da antiguidade, né? E ele dizia o seguinte: vigie seus pensamentos, que é o que está aqui no nosso espírito, né, lá em cima. Por que eu tenho que me conhecer para quê? Para vigiar meus pensamentos, para não pensar em coisas ruins, né? Por que eu tenho que fazer isso? Porque eles se tornam palavras. Então, tudo que eu penso aqui acaba saindo por aqui. Vigia suas palavras. Já que elas saíram, ou elas vão sair, então eu não vou falar isso, porque isso aqui vai ter uma reação qualquer em volta. Então, eu não vou falar um nome feio para alguém, não vou xingar alguém, não vou agredir alguém verbalmente, porque isso vai ter uma reação, né? Então, as palavras se tornam ações, né? Pode ser minhas ações, pode ser ações de outros, mas geralmente são minhas também. Porque se eu começo a falar alguma coisa, é porque eu penso daquela forma e eu vou querer agir daquela forma, né? E aí, se elas viraram ações, eu tenho que vigiar as minhas ações. Então, eu não posso sair por aí usando o meu corpo para agredir ninguém. As minhas ações têm que ser sempre positivas, né? E por que eu tenho que vigiar as ações? Porque elas vão se tornar hábitos. Então, se eu faço um dia uma coisa, eu agrido alguém um dia, a pessoa não reagiu, agrido outro dia, ela não reagiu, aquilo, agredir os outros é coisa boa, eu vou só cuidar de mim mesmo, vou pisar em todo mundo que está aqui para eu sair por cima de todo mundo, né? Então, ela passa a ser um hábito meu, que eu sempre fazer a mesma coisa, né? Vigie os seus hábitos, então, né? Porque eles vão se tornar o seu caráter. Então, uma pessoa que age sempre da mesma forma, que tem aquele hábito de agir sempre daquela forma, isso vai se tornar o caráter dela. Quer dizer, eu vou ser daquela maneira que está ali. E esse caráter vai se transmitir para onde? Para o meu espírito, e na próxima encarnação eu vou carregar um pouco desse caráter que eu desenvolvi na encarnação anterior. Quer dizer, eu aprendi a ter esse caráter lá e vou ter que carregar ele comigo. Então, eu vou ter que depois fazer um esforço maior, muitas vezes, para poder modificar esse caráter, né? Então, ele tem que vigiar o nosso caráter. Por que ele tem que vigiar? Porque ele vai ser o nosso destino. Então, se a gente começar primeiro e último pensamento, vigie os seus pensamentos, porque eles se tornam o seu destino. Então, quem está falando aqui desde o início, quer dizer, o que a gente pensa aqui vai ser o que nós seremos depois. O que nós somos hoje é consequência do que nós pensamos ontem, na vida passada, em outras vidas passadas, e nós trouxemos até hoje. E é por isso que, no próximo slide, é por isso que Jesus falava, simplificou isso tudo, dizendo, vigiai e orai. Por que vigiai? Quer dizer, outro, Jorge. Vigiai o quê? Vigiar os pensamentos, vigiar os sentimentos que nós temos. Então, nós temos que estar sempre
consciente do como nós estamos pensando, como nós estamos sentindo, para que a gente possa estar sempre vigiando sobre isso, né? Para não cair no caminho errado, né? E orai. Orai para quê, outro Jorge? Para elevar o pensamento a Deus. Então, quanto mais a gente eleva o nosso pensamento a Deus, mais próximo a gente está daquela fonte de onde flui todos os fluidos que criam o universo inteiro, né? E, portanto, mais puros a gente vai ser, mais felizes a gente vai ser, mais próximos de ser realmente a imagem e semelhança de Deus, né? Que é o que a gente falou no início também. Então, essa aqui é a mensagem de Jesus e o remédio que ele deu para todos nós aqui, que nós geralmente não aplicamos, mas que vale a pena a gente pensar um pouquinho para a gente começar a vigiar e orar todos os momentos da nossa vida. Graças a Deus. Nós agradecemos os ensinamentos da tarde de hoje e pedimos aos trabalhadores para que se dirijam às salas de tratamento. Nós tivemos hoje uma aula muito linda, de grande ensinamento. Então, todos que possam ir para as salas e lá já começamos o tratamento. Já estaremos todos unidos. E Quanta Luz, vamos cantar Quanta Luz, Jorge? Quanta Luz e nossa gratidão, viu, Carlos? Muito bom, muito bom. Elaborou muito bem. Muito bom, muito bom. Viu? Isso. Quanta Luz. Bom, Marcelo, que bom que você está aí. Vamos lá. Quanta luz. Ambiente descendo sobre nós. Quem sabe canta. Vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece a minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz. Quanta luz nesse ambiente descendo Muito bem, muito obrigado à nossa irmã Jane, na música lá. Muito obrigado aos nossos irmãos, sejam bem-vindos à nossa casa, ao nosso lar. Que Deus nos abençoe nesta tarde, pelo aprendizado, abençoe nosso irmão pelo aprendizado que ele nos passou aqui, né, coisas importantes, né, na realidade, a gente vê que tem uma profundidade muito grande, né, o assunto é bem profundo, né, e é bem interessante mesmo, né? E nos deixa, nos mostra a responsabilidade que todos nós temos com o nosso corpo, com o nosso perispírito, com o nosso espírito, porque tudo tem reflexo, né? Tudo tem reflexo. Nada é por acaso, né? Por aí a gente vê que nada é por acaso. Tudo tem uma consequência, tudo tem uma causa e uma consequência. Então, muito obrigado ao nosso irmão Carlos aí,
pela mensagem, pelos ensinamentos, pela palestra, né? E nós vamos agora fazer o estudo. A Regina vai fazer o estudo do Evangelho. Tá bom, que bom, então. Vamos passar para a nossa irmã Regina aqui, tá? Boa tarde a todos. Aqui acompanhando a nossa amiga, também estou rouca. Mas eu acho que dá para vocês entenderem, né? Quando eu não estou rouca, até sem o microfone vai, mas rouca hoje vai ter que ser com o microfone mesmo. Então, hoje nós vamos refletir, né, sobre o capítulo 9, que tem como título Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, né, com o subtítulo Obediência e Resignação. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras muito ativas da doçura, embora os homens, erroneamente, as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, e a resignação é o consentimento do coração. Ambas as forças ativas, pois carregam o fardo das provas que a revolta insensata não suporta. O covarde não é uma criatura resignada, assim como o orgulho, e o egoísta não é uma criatura resignada. Assim como o orgulho e o egoísta não são obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Veio no momento em que a sociedade romana agonizava, destruída pela corrupção. Veio fazer resplandecer no seio da humanidade moralmente enfraquecida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é assim, marcada com a característica da virtude ou do vício, que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo que é apenas atividade, pois o homem de gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão só verá muito depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um objetivo menos brilhante, mas que comprova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, aquele que fecha seu entendimento. Infeliz, pois nós, que somos os guias da humanidade, em marcha e atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde com a dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde, mas bem-aventurados aqueles que são mansos, pois receberão com doçura os ensinamentos. Lázaro, Paris, 1863. E aí, né, meditando sobre isso aqui, eu rabisquei algumas coisas aqui que me veio, né, à cabeça. E dando continuidade, né, a essas gotinhas que nós ouvimos aqui, literalmente, né, gotinhas com conta-gota mesmo na nossa caminhada, né, dessa nossa evolução. Aqui, nessas palavras, a obediência é o consentimento da razão. Né? A razão, a inteligência, o qual faz com que a gente entenda as coisas. E a resignação, o sentimento do coração. Ou seja, é o consentimento. Né? O que é a resignação? É a gente consentir, é o consentimento. É a submissão a uma situação. Se a gente for olhar isso no dicionário, a gente vai ver que a resignação é um consentimento, que a resignação ela é uma submissão. Mas de que forma? Né? Não levando isso para um lado pejorativo. Quando nós cedemos à obediência, quando nós acolhemos de forma adequada, né? O que é isso?
quando nós acolhemos essa obediência, é o ato de compreender. Acolher, nesse caso, é compreender. Nós precisamos usar a compreensão e, por isso, é constituído da razão. Então, sem a razão, a compreensão ela não existiria. Já obedecer, né, que nós temos até um ditado que diz, né, obedece quem tem juízo, né? Mas não nesse sentido, né, de que tem que obedecer. Ele é exatamente você entender o que é você obedecer. É você exatamente entender as razões daquilo que está sendo proposto para a sua vida. Todos os dias a gente pensa nisso, né? Por que eu tenho que passar por isso? É você obedecer às razões de que está sendo proposto alguma coisa na sua vida. E que isso vale em todos os campos da nossa vida. Essa obediência, esse entendimento, ele vale no nosso campo profissional. Se a gente pensar direitinho, né? No nosso campo familiar, na vida espiritual com Deus e na nossa vida social. Em todos os momentos a gente tem que ter a obediência a alguma coisa. Então, como aquilo que nos é colocado, nós temos que entender isso como regra. Né? Então, a nossa vida ela é feita de regras. Então, devemos entender a razão dessas regras assim. Né? Certamente conseguimos praticar a obediência com o coração leve e principalmente com o entendimento necessário. Então, quando a gente consegue levar essa obediência junto com a razão e entender essa necessidade dessa obediência diária em todos os segmentos da nossa vida, a gente consegue acolher isso com mais leveza. É muito mais leveza. Então, já quando a gente fala da resignação, né, que a gente fala que muitas vezes, eu sou resignado mesmo, fazer o quê? Desse jeito, é assim mesmo? É assim mesmo, gente? A vida é assim mesmo? Tudo que nós passamos é assim mesmo? Tem que ser assim mesmo? Então, quando a gente fala da resignação, muitas vezes a gente ultrapassa isso. Porque a resignação, na realidade, ela tem que ser o quê? A nossa compreensão. A nossa compreensão, a gente precisa se esforçar para entender que o que está ocorrendo muitas vezes com a gente, né, nós precisamos lançar mão da resignação. O que é lançar mão da resignação? Porque a gente vai além dessa compreensão da razão. A gente vai aos nossos sentimentos mais nobres. E qual é esse sentimento mais nobre que a gente tem? Qual é o sentimento mais nobre que a gente tem? O amor, né? Então, esse amor, ele é o sentimento mais nobre. E através dele, a gente consegue acolher e aceitar, né, certas dificuldades, certos limites que a própria vida nos impõe. Porque a gente consegue entender que não somos capazes de resolver tudo. Não somos capazes de agir, né, dessa forma. Eu tenho que ser obediente, eu tenho que ser resignado. Né? Não é dessa forma. Então, assim, né, para a gente não demorar, né, porque a gente já estava com o tempo avançado, muitas vezes a gente fala, a vida é assim, eu sou assim, eu nasci assim, vou ficar assim, não quero mais saber disso. Mas nós chegamos a um ponto de uma preguiça mental. O que é essa preguiça mental? Essa preguiça mental é a nossa falta de investir, a falta de vontade da gente investir em nós mesmos, de entendermos que não somos capazes de entender tudo, não somos capazes de quase nada disso. Né? Então, gente, para que a gente possa terminar isso com uma reflexão, a gente precisa entender, né, que nessa leitura que nós fizemos, né, sobre a obediência e a resignação, a gente vê que Jesus joga por terra
todo pensamento errado que a gente tem. Tudo que a gente acha que nós não somos, que nós não conseguimos, né? Ele joga tudo isso à terra. Por quê? Porque os nossos comportamentos, a gente pensa, eu faço o que eu quero, eu sigo o que eu quero, eu aprendi que o livre-arbítrio existe. Eu vivo o meu livre-arbítrio. Não é isso que a gente escuta a vida inteira? Que nós temos o nosso livre-arbítrio. Sim, temos o nosso livre-arbítrio. E esse nosso livre-arbítrio se chama semear e colher. Né? Então, para que a gente possa semear e que a gente possa colher, né, a gente tem que ter certeza do que a gente plantou. Porque a gente só vai colher aquilo que a gente plantou. Então, que essas palavras do nosso Evangelho, quanto à obediência e à resignação, a gente sempre lembre exatamente disso. É o consentimento da razão e é o consentimento do coração. Sempre lembrando que não somos capazes de resolver tudo, que temos sim o nosso livre-arbítrio, mas que nós temos que ter essa consciência da razão. E principalmente do acolhimento dos nossos sentimentos, das nossas falhas, das nossas fraquezas e da nossa vontade de melhorar e de caminhar. E principalmente da quantidade de amor que nós temos dentro de cada um de nós. Jesus nos abençoe, graças a Deus. Obrigado à nossa irmã. Nós vamos rapidamente ver a música de São Francisco de Assis, tá? Então tá, mas eu cantar, eu não canto. Então vamos cantar todo mundo, né? Vamos cantar. Tem que ver o tom, né? Como é que tá o tom para mim? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então tá bom, só um pedaço só a primeira parte, né? Porque tem a segunda parte, mas aí repete. Não tem problema, como a gente também já está adiantado na hora, já estamos, não tem problema não. Nós vamos passar para a nossa irmã, a Beth, né? Para fazer o livro Vinha de Luz, né? Isso, vamos lá então. Boa tarde a todos. Hoje o item é sobre a fé, que aliás é uma página que foi lida aqui há
há bem pouco tempo. É sinal de que nós estamos precisando ouvir sobre isso, né? Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. Isso está em Marcos, capítulo 4, versículo 19. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é a construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres de parceria com enganos e ambições inferiores torturam o campo íntimo à maneira de vermes e malfeitores, atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina, que no caso é a fé, que a gente está falando aqui, né, com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela. Quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. É tarefa individual, né? Ter fé, gente, não é acreditar, né? Porque acreditar, a gente acredita em muitas coisas, em pessoas, em fatos. Isso não é ter fé. Acreditar faz parte da nossa experiência humana. Agora, ter fé está na esfera da comunhão com o divino. Não é uma coisa que nós acreditamos que seja acreditar. É alguma coisa bem superior. Ter fé é entregar a nossa vida e os acontecimentos dela à proteção e cuidado do Pai, sem nos esquivarmos da nossa parte, né? E será que a gente faz isso, né? Será que nos momentos mais difíceis mesmo, nós entregamos, né, a nossa... ter fé é entregar-se aos desígnios de Deus e confiar que Ele está fazendo o melhor por cada um de nós, sem, contudo, não nos esquivarmos da nossa parte, né? Porque é muito fácil, né, transferir para Deus o que muitas vezes é da nossa responsabilidade. E o que é a fé? A confiança, senão o espelho do amor. Eu amo a Deus e Deus me ama. Isso é o espelhamento.
tudo, gente, eu ia até ler aqui, mas a gente não adianta da hora, eu vou só dar uma arrematada. Tudo demandou muito esforço para a construção da fé. Mas a fé ainda é uma das construções mais difíceis para nós, a mais importante e uma das mais difíceis para cada um de nós. Quantos de nós não precisou chegar ao limiar da dor, né, ao máximo do sofrimento, para então vir a se voltar para o divino e acreditar e ter fé, né? Por quê? Porque é difícil. O mundo nos arrebata, né, e nós achamos que damos conta das coisas. E nenhum de nós aqui é privilegiado, nascendo dotado de mais ou menos fé. Isso é uma construção de cada um. O Pai de amor sempre nos espera e respeita o esforço de cada um de nós na comunicação com Ele. Porque é essa comunicação, né, que a gente faz assim, mas não é assim, né? É total, né, gente? Não é nem assim, nem assim, né? Esta comunicação, é este elo maior, né, que é a fé. Porque eu só vou me reportar, né, a alguma coisa ou alguém em quem eu confio plenamente, que eu sei que sabe mais de mim do que eu mesma. Cada um de nós, sempre houve cultivo, né, construção do nosso eu interior. Se não houve, está na hora de acontecer, porque sempre é tempo, né? E cada um de nós, como o próprio texto nos diz, é orientador, é engenheiro, é operário de construção da fé em si mesmo. Cada um de nós. Não é o outro que vai construir a fé em mim. Sou eu que vou construir isso, como na comunicação com o plano maior, na comunicação com Deus. Não podemos e nem devemos responsabilizar a nossa família. Mas a minha família, ninguém tem religião nenhuma. Não devemos também responsabilizar o momento atual, a cultura, que é um momento de afastamento da religião, um apelo exacerbado ao mundo material. Não, é de cada um a responsabilidade. Eu não posso terceirizar isso, não devo, porque não é assim, porque nós somos espíritos únicos, né? E fomos dotados da inteligência maior para cada um seguir o seu caminho. Eu não posso ficar terceirizando, não, a minha família nunca me levou para lugar nenhum, onde eu trabalho ninguém tem, porque ninguém está vivendo esse negócio de religião. Eu não sou ninguém, cada um de nós aqui é um, né? É único. E a fé, né, produz uma fortaleza, assim, é a única coisa que nos sustenta nos momentos de maior aflição. E toda a plantação, ela tem um tempo para se virar colheita, né? Por exemplo, o agricultor que planta café, semeia o café, ele vai esperar 5 anos para colher. Agora, nós, né, que estamos aqui, somos também semeadores, né, que vamos realizar alguma coisa nessa encarnação, que seja a construção da nossa fé, que seja, enfim, qualquer outra ação valorosa, talvez não venhamos a colher nesta encarnação. Encarnações. Isso não está me esquisito. Agora, o que é fundamental é realizar essa comunhão com o Pai, né? E, às vezes, na sua família, no seu local de trabalho, você é a única pessoa com quem Deus pode contar, porque você é a única pessoa que frequenta uma igreja, seja ela qual for. Você é a única pessoa que já edificou dentro de você essa comunhão. Às vezes, você é a única na sua família, né? No seu trabalho, no seu clube, digamos assim, refúgio social. Os outros não. Então, olha a responsabilidade, né? Agora, não há intermediários, né? Isso fica bem claro. Sempre será conquista própria. A espiritualidade sempre está pronta a nos ajudar, mas o primeiro passo sempre caberá a nós. Chico, uma vez chegou um irmão lá, e muito
triste, reclamando da vida e tal. E aí Chico ouviu, virou-se para ele e falou assim: meu irmão, você já imaginou se a vida fosse só felicidade, só alegria, se a vida fosse muito doce, nós estaríamos todos diabéticos. Então, nunca nos esqueçamos que o móvel do bem que nos ajudará a conquistar a conquista de uma fé operante, que a fé tem que ser operante, né, gente? E sincera, é a vontade. É a vontade que nos dirige e que a nossa vontade esteja, de alguma forma, apontada para a construção da nossa fé. Graças a Deus. Obrigado a nossa irmã. Nós vamos ter a música. Eu tenho ela aqui gravada. Você quer que eu coloque aqui? Tá, então eu tenho ela aqui gravada, vou colocar aqui, tá? Porque você está sem voz mesmo também, né? Não dá para... Deixa eu colocar aqui. E eu também não tenho voz para isso, não. É a gravação do próprio Rafael. Essa aqui é. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus momentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor, Ele não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada
fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Nós estamos chegando próximo das 17 horas. E nós estamos determinados a terminar todas as nossas reuniões às 17 horas. Tá? Nós teremos que ler o livro Caminho, Verdade e Vida com a nossa irmã Valéria. Nós vamos pedir licença a ela para que não fazer essa leitura. Teremos o livro também de Meimei, Palavras do Coração também, mas vamos pedir para os nossos irmãos entenderem que é uma disciplina do horário, né? Terminar às 17 horas. Tá? Isso. Mas como hoje nós já aprendemos bastante coisa, hoje nós já aprendemos perispírito, espírito, corpo, matéria, fluido, quantas coisas, né? Aprendemos aqui fé e resignação, aprendemos obediência e resignação, aprendemos a fé aqui. Então, eu acho que a gente está com bastante conhecimento para a gente amadurecer no pensamento, né, e absorver, né? Então, tá bom, não adianta muita quantidade, a gente tem que ir aos pouquinhos, né? A gente não adianta muita coisa, né? Então, vamos. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer Ave Maria? Você quer que eu ponha aqui também? Eu tenho aqui Ave Maria. Quer? Prefere? Então, tá, eu vou voltar aqui na... Ah, vai tocar? Ah, bom, então tá. Então, nós vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecer aos nossos benfeitores espirituais, esses que estão presentes aqui em nossa reunião, estão sempre presentes aqui em nossa casa, né, podemos dizer, né, porque a casa é preservada nessas salas de tratamento para que todos os dias, né, haja uma possibilidade de um auxílio da espiritualidade a qualquer espírito que venha aqui até a casa, né? Nós sabemos que são pontos de luz que na espiritualidade os espíritos emissários do Senhor utilizam aqui para que dentro dessa ambiência possam ser recebidos espíritos necessitados, né, que estão do outro lado. Nós vimos aqui durante a nossa reunião de hoje, né, que muita coisa acontece na espiritualidade, muitas formas de pensamento, muitas prisões que nós criamos para nós mesmos, né? E que depois nos fazem prisioneiros lá do outro lado. Nós criamos aqui as prisões aqui, mas quando a gente chega do outro lado, a gente fica prisioneiro delas, lá do outro lado. E aí a gente precisa de uma casa que nos dê a possibilidade de desfazer aquelas formas de pensamento, aquela negatividade que a gente criou quando aqui encarnado, né? Então é uma coisa muito difícil. Nós vemos isso nas mesas mediúnicas. Nossos irmãos que trabalham nas mesas mediúnicas sabem como é difícil um espírito que está às vezes anos e anos aprisionado naquela forma de pensamento e ele não consegue se desvencilhar. Então é um trabalho que é muito grande da espiritualidade, né? E a casa favorece esse trabalho. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, agradecer por essa oportunidade, agradecer aos irmãos de cada sala, aos espíritos colaboradores, pedir a Deus, nosso Pai, que tenhamos sempre a ajuda desses nossos irmãos, desses trabalhadores da Seara do Senhor, né, os espíritos benfeitores da Seara de Jesus, que estão sempre apostos a nos ajudar, a nos oferecendo a ajuda e